Boa noite a todos, né? Vamos começar aí a nossa primeira aula de contabilidade e eu vou estar apresentando para vocês alguns conteúdos que nós vamos estar abordando nessa disciplina. Então, essa disciplina, ela se divide em contabilidade geral e contabilidade de custo, tá? Contabilidade geral, nós vamos estar vendo aí conceito, as técnicas contábeis, quem são as pessoas interessadas nessas técnicas contábeis, que campo de aplicação, onde eu posso estar trabalhando com a área de contabilidade, quais são os componentes da contabilidade, né, o patrimônio, bens, direitos, obrigações, nós vamos estar vendo, aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio, a representação gráfica do patrimônio, como é que eu faço o lado direito, o lado esquerdo, o lado do débito, o lado do crédito, o lado dos bens, o lado dos direitos, obrigações, situação líquida patrimonial, como é que eu vou saber se a minha empresa está numa situação líquida positiva, negativa ou nula. Então a gente vai ver, né, que o ideal é ela estar numa situação líquida positiva, onde que eu tenho, pago o que eu devo e me sobra. Essa que é a favorável. A negativa, eu não consigo pagar todas as minhas despesas. Então, pago parte dela e fico com um débito pendente aí, eu não consigo fechar no azul. E a nula, eu pago todo mundo, não sobra nada. Então, das três que nós vamos estar vendo na prática, fazendo exercício, a gente tem que sempre planejar para ficar uma situação positiva, líquida positiva. E é difícil, né, nesses tempos de pandemia, de comércio fechado. Então, está um ano muito complicado na nossa economia. Algumas empresas realmente estão fechando as portas, estão decretando falência, porque não está conseguindo esse abre e fecha, está difícil de se vender. Vamos ver também a equação patrimonial, formação do patrimônio, classificação das contas patrimoniais e de resultado. Então, aqui são as principais coisas que nós vamos ver na contabilidade geral. Na de custo, nós temos conceitos, finalidade da contabilidade de custo, né, classificação dos custos, quanto me custou, para eu poder saber meu preço de custo, para me fazer meu preço de venda, para me saber assim, qual a margem de lucro eu posso estar tentando chegar. Às vezes nem sempre eu posso chegar no 100%, porque eu tenho que ficar de olho no meu concorrente. Não basta eu comprei por X e vou vender por X mais um. Mas aí quanto está o preço do meu concorrente? Então eu também tenho que ficar de olho no meu concorrente, no meu mercado, tá? Departamentalização e centro de custo e distribuição de custo. Aqui alguns exemplos de conteúdos que nós vamos estar abordando na disciplina de contabilidade geral e custo. E junto com essa disciplina, tem também alguns conteúdos programáticos de logística, conselho de logística, evolução da logística, logística reversa, atividade de logística, função da logística, o profissional de logística, métodos de avaliação de estoque, sistema integrado de logística, porque acaba tendo uma finalidade com a contabilidade, principalmente a contabilidade de custo, né? Então, quando se fala logística, produção, eu vou produzir uma matéria-prima que vai me transformar num produto final, quanto me custa a comprar essa matéria-prima para produzir algo. Então, por isso que a logística ela também está aqui integrada junto com contabilidade geral e custo, tá? Aí eu vou dividindo com vocês assim, de repente, como nós temos segunda e quinta contabilidade, vai ter alguns momentos que eu vou falar assim, não, vamos fazer uma aula de logística, para poder a gente estar equilibrando um pouco os conceitos, porque nós, junto com o conteúdo, nós temos ainda o projeto empresarial, que em outra aula eu vou estar falando com vocês da parte de gestão econômica e financeira, como é que a gente vai começar a trabalhar isso, paralelo com o conteúdo também, que tem coisas iniciais, que quando eu passar a planilha para vocês, depois de algumas aulas de contabilidade, já vai dar para aí vocês estarem entendendo o que precisa inicialmente estar preenchendo na planilha que eu vou passar numa outra aula, não hoje, tá? Bom, vamos entender um pouquinho aqui a contabilidade como ciência.
Então, como é que ela transformou em ciência? Então, olha que interessante, né? O surgimento da contabilidade foi por volta do século XIII, pelo esse frade franciscano Luca Pacioli. Ele utilizou o método das partidas dobradas. Que método é esse? Vamos fazer muito exercício sobre isso. Ou seja, a cada débito eu tenho que ter um crédito de igual valor. Por exemplo, eu comprei um celular. Então, essa compra desse celular, eu tenho que debitar uma conta e creditar uma outra conta. Isso que chama método de partida dobrada. Se eu debitei uma conta, o celular me custou R$ 1.000. Então, eu tenho que debitar uma conta em R$ 1.000 e creditar uma conta, outra conta em R$ 1.000. Isso nós vamos fazer na prática. Porque aqui, a aula de hoje, a gente está vendo o quê? A teoria, de uma maneira geral. É na prática que vocês vão começar a entender, que eu vou falar, lembra quando eu falei aquela teoria? Esse é o método das partidas dobradas, vamos fazer os lançamentos. Que lançamentos são esses? Daqui a pouco a gente vai começar a fazer exercício. Abertura da empresa com capital X. Compra de máquinas e equipamentos. Aí venda disso. Compra daquilo. Compra à vista. Parcelado. É igual o nosso dia a dia, como pessoa física. Então, como é que faz esse lançamento? Como é que a contabilidade tem que fechar o balanço? É através desse método da partida dobrada que esse Luca Pacioli utilizou na sua paróquia. Por quê? Porque ele precisava criar alguma maneira de prestar conta do dinheiro que entrava e saía ali. E aí, esse método da partida dobrada foi o controle do patrimônio da paróquia dele na época. E aí, isso foi dando tão certo que as empresas começaram o quê? A utilizar esse método desse frade franciscano e que deu origem ao atual sistema contábil, que é utilizado até hoje. Então, por isso que é importante, às vezes, quando a gente está estudando, a gente saber assim, alguns conceitos, os precursores, quem deu o pontapé inicial para que hoje, no século XXI, no ano de 2020, as coisas estarem acontecendo assim, né? É lógico que muita coisa foi sendo aperfeiçoada com tecnologia, com novas inovações, mas tem uma base, tem uma essência. Igual eu falo com os alunos, por que muitas das vezes você lá no seu ensino médio, fundamental, você tem que estudar história? Já se perguntou assim, meu Deus do céu, por que eu tenho que ficar gravando essas datas? Primeira Guerra, Segunda Guerra, eu não era nem nascido. Mas justamente para você entender o seu presente. Porque antes da gente nascer, o mundo já existia. Então, a gente às vezes precisa de voltar um pouco no passado para entender o presente. Porque as coisas não foram chegando assim, sem uma razão de ser. Alguém no passado deixou essa herança e aí as pessoas foram utilizando aquele método, aperfeiçoando. Então, esse exemplo de método de partidas dobradas, usado na contabilidade, foi a ideia desse frade franciscano, que deu tão certo que as empresas depois foram o quê? Usando esse método que ele usava na paróquia dele e adaptando nas suas empresas, seja pública, privada, ONG, terceiro setor, que a gente fala hoje, cada um com a sua finalidade. Bom, esse método tem como vantagem insuperável a escrituração simultânea no débito e no crédito. Então, é isso que eu falei para vocês, né? Quando eu falei compra de um celular por R$ 1.000, eu tenho que escriturar isso. Comprei o quê? Um celular. Quanto me custou? X. Tá, então tem que debitar uma conta e creditar outra. Aí a gente vai estar vendo na prática depois, através de exercícios, tá? Das alterações do patrimônio. A sistematização dessa forma de escrituração trouxe como resultado o surgimento de uma nova ciência, a contabilidade, assim definida pelo primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade verificado em 1924. Quer dizer, nós estamos em 2020. Então, esse método criado pelo Luca Pacioli virou uma ciência no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, onde eles verificaram que realmente essa invenção foi o grande achado para o controle do patrimônio das empresas, porque era muito difícil fazer esse controle. E esse método é uma maneira simples, eficaz,
objetiva que é utilizado até hoje. Com toda a tecnologia que nós temos, mas esse método ele veio e ficou e todo mundo utiliza ele, tá? Bom, conselho de contabilidade nós temos diversos. Então, se você pegar aí na internet, livros, você vai encontrar diversos conceitos. Aqui eu peguei um simples aqui da apostila, ó. A contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio. O patrimônio é o quê? É o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e suas variações quantitativas e qualitativas, tratando das funções do cálculo, do registro, da análise dessas variações. A gente vai ver isso aí tudo na prática, tá? Então, todos esses conceitos de hoje, a gente vai estar tendo oportunidade, porque contabilidade é igual matemática, só se aprende fazendo exercício. Mas primeiro a gente dá esses conceitos para depois a gente começar a ir para a parte prática. Bom, vamos falar um pouquinho agora de técnicas contábeis. Então, nós temos aí escrituração contábil, demonstração contábil, auditoria contábil e análise contábil. Então, escrituração contábil diz aí, ó, registra os fatos contábeis produzidos pelo patrimônio. Então, a escrituração, você tem livro caixa, livro diário, livro razão, livro conta corrente, diversos livros contábeis para você fazer a escrituração. E aí registra os fatos contábeis de acordo com o seu dia a dia. Então, hoje, dia 14 de setembro, como é que foi o movimento da empresa? A empresa abriu as portas às 8 horas da manhã e começou lá a vender os produtos, a trocar o produto. Tudo isso tem que ser registrado, né? Então, por exemplo, quando você vai numa loja, você compra uma mercadoria, que você chega até o operador de caixa, ele está registrando o quê? A saída daquela mercadoria. Quando ele passa o código de barra, e você deixa o que lá? O dinheiro. Depois ele te dá o quê? O troco. Aí já reparou? Quando você compra, quando você vai pagar no cartão, o que ela faz lá? Ela tem, geralmente, o operador de caixa ela tem um caderninho onde ela faz o controle lá, né? Porque esse pagamento eu estou recebendo em cartão. Entendeu? Então, tudo isso é escrituração. Então, escrituração a gente tem que fazer do momento que você abriu a empresa até o momento que você fechou, o registro dos fatos que ocorreram naquele dia, naquela semana, naquele mês, para justamente ajudar você a compor o seu balanço no final do mês. Então, a escrituração, você tem diversos livros para fazer isso. É lógico que com a tecnologia, a gente faz muito isso online via sistema. Facilita, porque aí depois é só você imprimir relatório, visualizar relatório, está tudo ali, tá? Demonstração contábil. Elabora relatórios contábeis sobre o patrimônio. Então, assim, é um dependendo do outro, né? Eu escriturei o meu movimento dia a dia, e essa escrituração, ela vai me dar o quê? Uma demonstração contábil, que são esses relatórios. Contas a pagar, contas a receber, quanto que eu tenho no estoque, quanto que já entrou, quanto que saiu, como é que está a situação do meu patrimônio. Por isso que tudo hoje é informatizado, para justamente o quê? Facilitar o processo. Tá? Auditoria contábil. Verifica a expressão de verdade dos relatórios contábeis. Então, a auditoria é justamente o quê? É um checklist. Eu vou verificar se está tudo certo com a contabilidade da empresa. Às vezes acontece assim, né? Na hora da auditoria, dá uma diferença. O estoque está dizendo que tem X, mas não está batendo com o resultado desse relatório aqui que eu imprimi. Há uma diferença. Tem que achar essa diferença. Não sei se vocês já observaram que, às vezes, as empresas colocam assim, ó, fechado para balanço. Às vezes, naquele dia, ela vai abrir às 12 horas, ao meio-dia, porque de manhã está fazendo balanço. Porque todo 31 de dezembro, a empresa ela tem que fechar o balanço anual. Mas ela não pode esperar chegar o 31 de dezembro para fazer isso. Ela vai fazendo isso periodicamente. Para justamente o quê?
e acompanhando aquele mês, aquele semestre, aquele trimestre, para quando chegar lá no 31 de dezembro, o negócio está mais ou menos engatilhado, que até porque é Natal, é a venda de Natal, aquela correria toda de fim de ano, é funcionário trabalhando dobrado. Então, imagina se eu deixo para fechar o balanço em dezembro. Então, por isso que, periodicamente, algumas empresas fecham para balanço um período do dia, para justamente o quê? Fazer ali uma certa auditoria, fazer um checklist, verificar se está tudo ok. Por mais que tudo estejam no sistema, codificado, mas ainda assim eu tenho que fazer auditoria, até no funcionário. Muitos de vocês talvez já passaram por isso, ou você, enquanto cliente, observa que, dependendo da loja, quando você vai embora, você tem que abrir a bolsa para o vigilante ali, para ele verificar se você não está levando nenhuma mercadoria, porque mesmo tudo codificado, dependendo, você como funcionário, você sabe um canto X da empresa que talvez a câmara não pega. Aí você vai lá e põe a mercadoria ali. Quer dizer, é uma espécie de auditoria, quando é, você tem que mostrar, abrir a sua bolsa para ver se não está levando nada. É norma da empresa, porque isso já aconteceu de próprio funcionário roubar a empresa, entendeu? Então, por isso que essas coisas também fazem parte da vistoria dos funcionários quando estão saindo da empresa. Análise contábil, né? Decompor, compara, interpreta os relatórios. Ou seja, então chegou o final do mês, o relatório está fechado, e aí como é que está a minha situação? Está positiva? Está negativa? Está nula? Então, esses relatórios vão estar apresentando para você como foi a contabilidade da sua empresa naquele mês. Aproveitando o gancho aí da contabilidade, o que vocês precisam entender? Vocês, como administradores, precisam saber interpretar o balanço, porque quem faz o serviço contábil é o contador, tá? Esse contador, geralmente, ele é autônomo, ele tem um escritório de contabilidade, onde ele presta serviço para a sua empresa e para outras empresas também. Não necessariamente que você precisa de ter um funcionário contador para fazer dedicação exclusiva, exceto se você é uma empresa de grande porte, aí você pode negociar, não, eu quero um contador só para mim. Mas se você é uma empresa de pequeno, médio porte, a grande maioria faz isso. Contrata o serviço do contador, paga os honorários desse contador, que aí isso vai depender, um salário, dois salários, depende também do número de funcionários que tem na empresa, que ele vai dizer para você qual vai ser o honorário dele. E ele não é um funcionário, nesse caso, do quadro fixo de funcionários da sua empresa. Ele é um prestador de serviço ali e recebe por mês pelo serviço prestado de contabilidade, fazendo a folha de pagamento e todos esses lançamentos, essas escriturações para você. Então, a grande maioria das empresas utiliza de um escritório de contabilidade de serviço terceirizado. Ele presta serviço e você paga por esse serviço. Ele não é aquele funcionário que está ali com você todo dia, ali batendo ponto, ali batendo cartão, tá? Mas ainda assim, a função técnica do contador é fazer tudo isso para você na prática. Mas você, como administrador, tem que saber interpretar esse balanço. Tem que saber, olha, o balanço está pronto aqui. Saber olhar o seu balanço e saber se você está no lucro, no prejuízo, até para você tomar as seus planejamentos futuros, as suas metas, porque através do seu saldo que você tem ali, que você vai poder, bom, dá para eu poder pensar, talvez, em abrir uma filial. Não, eu vou ter que frear, porque eu estou com pouco dinheiro em caixa. Então, assim, para você tomar as decisões, depende muito do resultado financeiro que você tem no final daquele mês ali. Tá? Então, é importante você conhecer, porque por mais que o contador vai fazer, mas você tem que saber interpretar, tem que saber analisar esse balanço, acompanhar de perto, entender assim um pouco de lançamento, porque aqui vocês não estão fazendo técnico em contabilidade
e nem bacharel em ciências contábeis, que aí não tem também como aprofundar muito. Mas, como administradores, vocês têm que ter essa noção de contabilidade para somente o quê? Você acompanhar o serviço desse contador, para que esse contador não te passe a perna. Não é assim, olha, eu preciso de dinheiro disso, 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 disso. Ela, peraí, o porquê? Ou seja, você também tem que estar entendendo um pouco do básico da contabilidade para você não ser enganado, não ser lesado, tá? Interessado nas informações contábeis. Quem são essas pessoas? São os empregados da empresa. Por que os empregados da empresa? Porque, na verdade, gente, você precisa é, entender que, enquanto funcionário, você tem que ser um bom funcionário. Por quê? A empresa ali é seu ganha-pão. Então, se a empresa está bem, ótimo, você está com seu emprego garantido. Agora, se a empresa está mal, você já fica assim, meu Deus do céu, cabeças vão rolar. Eu posso ser demitido. Então, você, enquanto empregado, você tem que estar interessado que a sua empresa esteja sempre na lucratividade, vendendo bem, porque, em contrapartida, você tenha garantido o seu trabalho ali. Outros também, sócios e acionistas, porque ninguém abre uma empresa pensando em fechar. Né? Eu abro uma empresa pensando que essa matriz me dê várias filiais, que eu consiga expandir o meu negócio. Então, eu tenho que estar interessado que as minhas informações contábeis, né, os meus resultados, estejam preferencialmente sempre no azul. Administradores ou outros responsáveis pelas decisões, né? Porque muitas das vezes, né? Você é sócio acionista, mas quem administra mesmo, você acaba tendo um homem de confiança ali, o seu diretor, o seu administrador, o seu gerente, que também é responsável pela tomada de decisão na sua empresa, porque você deu essa autonomia para ele, você delegou essa responsabilidade para ele. Então, eles também têm que ter interesse, porque eles estão ali comandando uma equipe, subordinados a eles que vão colocar a mão na massa para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Outros interessados também, fornecedores e emprestadores de dinheiro. Então, o seu fornecedor, ele tem interesse por quê? Bom, eu vou vender para você, você vai me pagar depois. Então, eu preciso também saber como é que está a situação líquida da sua empresa. Está positiva? Você tá pagando todo mundo direitinho? Eu posso confiar em você? E emprestadores de dinheiro são quem? São o banco. Porque muitas das vezes, quando você vai fazer o empréstimo no banco, ele te pede o quê? O balanço patrimonial do último ano, do último mês, para saber o quê? Como é que está a sua situação. Se eu te emprestar, você vai ter de condições de me pagar isso? É como você, pessoa física, quando você vai abrir um crediário. Eles não pedem para você lá identidade, CPF, comprovante de renda e residência. A renda é justamente para eu saber quanto que você ganha, qual é a margem que eu vou liberar para você de limite de cheque especial, de limite de cartão de crédito. Eu tenho que ter um respaldo. É a mesma coisa que acontece com fornecedores e emprestadores de dinheiro. Então, eu tenho interesse na sua empresa. Por quê? Eu estou negociando com você. Eu sou o seu fornecedor. Então, eu tenho que pesquisar. Como é que é a empresa do Ítalo, por exemplo? Ah, não, a empresa é saudável, a empresa tem rentabilidade. Ah, beleza. Assim como nós, pessoas físicas, como vamos contratar sei lá, um pedreiro, um pintor, alguém na nossa casa, a gente não pede referência? Ele trabalhou na casa de quem? Foi indicado por quem? É assim que funciona também. O governo também tem interesse na sua empresa, porque você paga alguns impostos, né? Alguns tributos, alguns impostos também. Então, a sua empresa estando saudável, você vai estar pagando aqueles impostos ali para o governo. E as pessoas de maneira geral, né? Porque, assim, você, enquanto consumidor, você tem interesse naquela empresa porque você gosta de comprar ali, né? Às vezes a gente fica triste assim, poxa, a empresa fechou, eu gostava tanto daqui, não resistiu a essa crise. Mas então você observa que quando você abre o seu negócio, tem várias pessoas interessadas no seu negócio. Então, se o seu negócio vai bem, é bom para todo mundo.
a grosso modo, tá? Campo de aplicação da contabilidade. Ó, a contabilidade tem um vasto campo de atuação, podendo atuar nas pessoas físicas. Por quê? Porque vocês são pessoas físicas. E a gente pode ter um patrimônio. Você tem um carro, você tem uma casa de praia, você tem a casa de aluguel. Ou seja, não é só na pessoa jurídica. A pessoa física também precisa fazer o seu patrimônio. Por que as pessoas precisam declarar imposto de renda? Tanto pessoa física como pessoa jurídica. É justamente para eu saber como é que anda essa contabilidade sua. Quais os bens que você tem, empréstimo, aplicação de dinheiro. Isso é contabilidade. Tá? Então, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Com finalidades lucrativas ou não, né? Porque a gente vai estar estudando que algumas empresas têm fins lucrativos, outras não. Depois a gente vai ver assim, que empresas são essas. Inclusive de direito público, com a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Campo de aplicação da contabilidade. Então, nós temos aqui a contabilidade. Objeto é o patrimônio da entidade. Entidade é as empresas, seja pública, privada ou terceiro setor. Objetivo, controlar esse patrimônio. Esse patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma empresa tem. Nós vamos ver tudo isso na prática. Finalidade, fornecer informações. Através do quê? Do balanço. Então, através desse balanço, eu vou saber ali se ela fechou no positivo, negativo ou nulo. E o ramo de ciências sociais e seus estudos de variações quantitativas e qualitativas, que nós vamos ver também na prática. Então, na verdade, esse início é mais uma teoria, quer dizer, nossa, o professor está falando, não estou entendendo muita coisa. Isso é normal, mas na hora da prática, aí eu vou estar recordando vocês. Tá vendo o que vocês estão fazendo aí? Lembra quando eu falei o patrimônio? Aí, esse aí é o patrimônio. Esse aí que são os elementos do patrimônio. E assim a gente vai entendendo e estudando. Entidades de economia administrativa. São organizações que reúnem os seguintes elementos: pessoas, patrimônio, titular, ação administrativa e fim determinado. Então, tem a classificação aqui, né? Instituições e empresa. Bom, instituições são entidades econômico-administrativas com finalidades sociais ou com finalidades socioeconômicas. Então, aqui tem a divisão, as com objetivos sociais e com finalidades socioeconômicas. Com objetivos sociais, nós temos aqui, né, o bem-estar social da coletividade, como, por exemplo, a Cruz Vermelha, a PAI, Hospital Beneficente, Asilo. E com finalidades socioeconômicas, são aquelas cuja administração tem interesse no aspecto econômico da entidade. Porém, este se reverte em benefício da coletividade a quem pertence. São exemplos de institutos de aposentadoria, pensões, previdências, né, que está crescendo muito aí, previdência privada, né, porque muitas pessoas já estão pensando assim, em fazer um pequeno investimento numa previdência privada, entraria nessa finalidades socioeconômicas aí. Empresa, é o conjunto de pessoas e bens que, combinados fatores de produção, exploram um determinado ramo de atividade, com o objetivo de obter lucro. Pode-se dizer ainda que é uma unidade produtora que visa criar riquezas, transacionando em dois mercados, um fornecedor ou outro consumidor. Quanto à propriedade, as empresas podem ser classificadas em empresas públicas, empresas privadas e empresas mistas. Então, quando a gente fala assim, empresas públicas, é sem fins lucrativos. Então, por exemplo, a prefeitura, os órgãos públicos de uma maneira geral, né? O Detran, a Receita Federal, são órgãos públicos de esfera estadual, municipal, federal. Então, se eu colocar a prefeitura municipal, o Detran estadual, a Receita Federal é federal. Então, dei 3 exemplos aí de empresas públicas sem fins lucrativos, prestando serviço para a sociedade. Por mais que entre dinheiro ali, mas não tem a finalidade de lucro. Tá? A empresa privada, sim, visa o lucro.
é o quê? É o grande comércio, no geral, né? Compra, venda aí de roupa, alimentício, mercado, farmácia, sapataria, as lojas do shopping em geral, entendeu? Tudo isso entra aí empresas privadas visando lucro. As indústrias também, né, produzindo para poder revender. E empresa mista. Empresa mista ela tem um pouco de capital público e privado, tá? Como, por exemplo, aí, Petrobras, seria um exemplo de empresa mista, que a gente vai estar estudando o projeto empresarial de vocês, que vai estar acontecendo, a boa parte de vocês vão fazer empresa privada, visando lucro, e a gente vai estar conversando isso mais para frente. Então, para hoje, eu fiz um pequeno conceito sobre assim os princípios da contabilidade que a gente vai nas próximas aulas, aos poucos transformando isso na prática, né? Tudo isso que o professor Alexandre está falando, como é que eu coloco isso na prática? É através dos exercícios que a gente vai estar fazendo junto aqui na nossa aula. Eu vou passar algumas coisas para vocês estarem fazendo. Tipo assim, vamos corrigir o exercício. Conseguiram fazer? Sim. Não consegui, professor. Então vamos fazer junto. Então eu espero o quê? Que vocês tentem fazer o exercício quando for alguma coisa para casa. Né? Quando tiver exercício, eu vou estar corrigindo junto com vocês também. E aí, para ter o bom entendimento, gente, vocês precisam estar assistindo às aulas. Ok? Então, assim, eu agradeço pela participação de vocês. Eu vou encerrar o conteúdo por aqui, para eu estar fazendo chamada e estar ouvindo um pouquinho vocês também. Que agora eu vou voltar aqui para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa no chat. Deixa eu ver. Não, não tá. Mas, o que eu vou fazer aqui? Como eu não imprimi a minha folha, eu vou só anotar aqui. Ítalo está presente aí? Tô sim. Ítalo, Karina, Presente, professor. Thalita, Presente. Ana Beatriz. Aqui. Isso, gostando de ver. Tamires. Ó, Presente. Tamires, Isadora, Tô aqui. Larissa, Olá. Suelen. Presente. E aqui, peraí, esse aqui tá me tampando. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Acho que é Maiara, peraí, cadê? Maiara. Presente. Faltou alguém? Deixa eu ver aqui. Eu falei 1, 2, 3, 4, 5, Eu, 6, 7, Isabela. 8, 9. Isabela. Peraí, isso, me ajuda aí. Isabela. Uhum. Ih, tem 15 pessoas. Isabela, quem mais? Carla, Carla. Maiara, Carla. Larissa. Carla, peraí. Maiara. Larissa. Larissa. Gabriel. Gabriel. Tamara. 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 Ó, tô gostando, hein? Tamires. Tamires. Não, já falei alguns aqui. Peraí, Ítalo, Karina, Thalita, Ana Beatriz, Tamires, Isadora, Larissa, Suelen, Maiara, Isabela, Carla, Maiara de novo, Larissa de novo, Gabriel, Tamara, Tamires. Acho que é isso, né? Ok, bom, e agora? Eu queria saber de vocês, assim, alguma pergunta? O Gabriel já está saindo, algumas pessoas já estão saindo. O que vocês acharam da aula? Eu entendo, assim, que no momento, assim, né, é muita informação, é muita teoria, mas tudo isso, daqui a pouco a gente vai começar a fazer na prática. Eu queria ouvir vocês um pouquinho também. Como é que foi para Professor, eu vocês? senti, eu acho que agora o curso começa a engrenar. Agora eu senti uma firmeza. É? Sim. Aí, que bom, tá vendo? Aí, Ítalo, vocês me cobram que eu vou
Na quinta-feira eu vou perguntar se a aula foi compartilhada, tá? Então eu gosto do feedback. Eu sempre falo assim, gente, nós estamos vivendo um tempo assim, né? Esse ano de 2020, tá tudo assim remoto. Então a gente fica do lado de cá, vocês desse lado aí, cada um na sua casa. Mas assim, esse lance da gravação é importante tá indo para vocês. Então, assim, eu quero esse feedback, porque eu sou assim, vou supor, só não falo assim, não recebi, eu vou tentando, se eu não conseguir, eu vou no suporte, porque a gente tem um suporte para nos ajudar também, né? Olha, eu estou compartilhando aqui, não tá chegando a aula para os alunos. Então, assim, eu vou compartilhar e na quinta-feira, Ito, você me dá o feedback se foi. Ou até amanhã, porque amanhã nós vamos ter aula de matemática, tá? Aí, só que amanhã o horário é 19 às 20, é mais cedo. Então, segunda e quinta, de 20 às 21, contabilidade. E na terça, de 19 às 20, é matemática financeira. Aí, mais tarde, eu vou compartilhar, porque quando a gente termina agora a gravação, demora um pouco para poder estar liberando. Amanhã mesmo eu pergunto se chegou a aula de contabilidade, vocês me falam. Ok? Tranquilo, falo sim. Então, no mais, é isso. Agradeço a participação de vocês. Espero ter essa assiduidade aí toda semana. E junto venceremos esse ano assim complicado, né, de aula online. Às vezes assim, faz falta esse contato assim de eu estar com vocês na sala de aula. É, é, por mais que não é a mesma coisa, mas a gente se aproximar assim da melhor maneira possível. Tá bom? Tá bom. Então tá, a gente Ok. finaliza a aula por aqui. Aí amanhã a gente tem mais de matemática, ok? Ok. Então tá, um abraço para vocês. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa Boa noite. Falou, noite. gente. Boa noite. Gostei de vocês, hein? Também gostei de vocês. Ah, que bom. Tchauzinho.